Portanto, como estava falando sobre a obra do Paul Tillich, que é a última aqui da nossa relação de apresentação das obras, neste vídeo 4 da aula 1, eu estava dizendo, vou continuar a fala em relação ao vídeo anterior, é que o mais importante desta obra, claro que toda ela é importante, mas é muito importante compreender, ler várias vezes e compreender a introdução da teologia sistemática do Paul Tillich. Porque ele fala do método de correlação, que é o método por excelência para se fazer teologia sistemática. Tá bom? Então estão aí as obras. Estou disponibilizando no PowerPoint para vocês terem toda a aula, as obras aqui também. E agora é o seguinte: vamos então falar sobre teologia sistemática. Bem, o que nós entendemos por teologia sistemática? A teologia sistemática diz respeito às crenças em uma apresentação lógica em sua relação com o pensamento e a vida contemporâneos. Então, a apresentação lógica é um sistema lógico porque é organizado. Uno, porque tem uma unidade. É uma unidade de doutrinas. E também orgânico porque é vivo. Então, a sistemática é um sistema lógico, uno e orgânico de verdades acerca de Deus e de suas relações com a criação, com o universo. O que a teologia sistemática faz? Ela toma o material fornecido pelas teologias bíblica, histórica, e coloca este material dentro, todo o trabalho da teologia bíblica e da teologia histórica. A teologia sistemática ela coloca dentro de um sistema. E com este material busca edificar um todo orgânico e consistente do nosso conhecimento de Deus e de suas relações com o universo. Quer este conhecimento ele seja originalmente derivado da natureza ou quer das escrituras. Portanto, quando pegamos um compêndio de teologia sistemática, eu vou pegar aqui, por exemplo, a teologia sistemática que é mais simples, aqui do Berkhof. Por exemplo, a teologia bíblica não faz isso, ela analisa cada texto, ela analisa o texto. Por exemplo, se a pessoa o estudioso quiser fazer um estudo na epístola, por exemplo, aos Efésios, isso é teologia bíblica. A sistemática, ela depende da Bíblia. A sua base é bíblica. Por exemplo, aqui o Berkhof, ele trata da doutrina de Deus, que é a primeira parte. Então ele vai discorrendo aqui sobre o ser de Deus, como a existência de Deus, a cognoscibilidade de Deus, a relação do ser e dos atributos de Deus e por aí afora. Depois ele vem e fala também sobre as obras de Deus, ele concatena tudo aqui, coloca dentro de um sistema. Ele fala também da doutrina do homem com relação a Deus, o homem e o seu estado original, o homem no seu estado de pecado, o homem na aliança da graça,
Depois vem a cristologia, que é a pessoa, a doutrina da pessoa e obra de Cristo, a pessoa de Cristo, os ofícios de Cristo, enfim, a doutrina da redenção, a doutrina da igreja, os meios de graças, a doutrina das últimas coisas, que é a escatologia. Por fim, a teologia sistemática não analisa cada texto da Bíblia, interpretando assim os versículos bíblicos, mas ela pega o que a exegese bíblica faz, por exemplo, explorar o texto. Você encontra, por exemplo, a palavra Deus na Bíblia, e aí você explora quem é Deus. Você vê o homem, Adão e Eva. Quem foram Adão e Eva? O primeiro homicídio, né? A questão do pecado, a questão da desobediência do homem, dilúvio. Então, a salvação, enfim. Então, a teologia sistemática, ela é um sistema lógico, porque tem uma lógica, uma ordem. É um sistema uno, porque é uma unidade. E também é um sistema orgânico, porque deve implicar na própria vida, mexer com a própria vida, educando-a, colocando a pessoa cristã dentro de uma ordem doutrinária para que ela viva melhor a sua espiritualidade e também as suas relações com Deus e com o próximo, com a sociedade. Tá certo? A teologia sistemática é o estudo que responde à pergunta: o que a totalidade da Bíblia nos diz hoje? Envolve a coleta e o entendimento de todas as passagens relevantes da Escritura sobre vários tópicos, assim como o resumo claro de seus ensinos, de forma que saibamos em que crer cada tópico. Você pode perguntar assim: e as fontes? Quais são as fontes informativas da teologia cristã, da teologia sistemática? Em primeiro lugar, as Sagradas Escrituras. A teologia sistemática tem que ter uma base revelatória, e a revelação é a base da teologia sistemática, a Bíblia Sagrada, que nós chamamos de Palavra de Deus. Também o testemunho cristão através dos séculos, os pronunciamentos dos concílios eclesiásticos. Vocês estudarão a história da igreja. O primeiro concílio ecumênico, não é, que eu quero dizer, de todas as igrejas, aconteceu em Niceia, no ano 325, e depois vieram outros concílios, elaborando a doutrina, aquilo que cremos a partir da própria Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Teólogos se tornaram exímios intérpretes da doutrina cristã. E é sempre bom lembrar o nome de algum deles. A boa teologia, como já lembrei lá no primeiro vídeo desta aula 1, a boa teologia é escrita por aqueles que tomam o devido cuidado em deixar que suas perspectivas sejam moldadas pela revelação bíblica. Sendo assim, é preciso considerar que a Bíblia apresenta as suas verdades em meio aos acontecimentos históricos, ao invés de apresentar uma lista sistematizada de doutrinas. A Bíblia não é um livro de teologia sistemática. Ela é a base da teologia sistemática. Constata-se que há uma grande tentação de muitos teólogos de selecionarem textos
tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, que se acham de acordo com os seus pontos de vista. A pessoa pega, isso é uma tentação, pega um texto e dá a sua mensagem ao texto, e não recolhe do texto a sua mensagem original. Portanto, os exegetas chamam de exegese, que é a opinião própria, a visão própria da pessoa, e até desfazendo o que a Bíblia o que está escrito nela. Outra tentação além desta que eu falei para vocês, é usar o texto sem considerar o seu contexto. O indivíduo pega um texto da Bíblia, lá do contexto, tira, arranca e aplica logo abruptamente. Ora, é uma regra fundamental da hermenêutica. A Escritura, além de interpretar a si mesma, não se pode pegar um texto fora do contexto e interpretá-lo. Isso aí é acabar com a palavra de Deus. E qual a importância da teologia sistemática? É importante para o estudante de teologia, porque ele tem a incumbência de organizar a doutrina bíblica na sua mente, de forma a se caracterizar como a melhor preparação, no sentido de saber articular o saber teológico com convicção, refletir e ensinar a Sagrada Escritura de maneira mais profunda, sem quaisquer artifícios humanos. A teologia sistemática é importante porque um conhecimento aleatório, isto é, sem uma ordem, pode tornar a mente humana desarmônica, uma vez que o próprio ser humano não se sustenta sem um sistema organizado de ensinos que formam a fé eficiente, por exemplo. Por outro lado, no conceito da teologia, sempre já se pressupõe a verdade do discurso teológico como um discurso autorizado pelo próprio Deus. Um discurso a respeito de Deus fundamentado somente a partir do ser humano, a partir de necessidades e interesses e como expressão de concepções humanas de uma realidade divina, não seria teologia, e sim somente produto da força imaginativa humana. A teologia liberal que surgiu no século XVIII, juntamente ali com o deísmo, que há um Deus, mas criou todas as coisas e que deixou todas as coisas funcionarem sem uma intervenção divina. E a teologia liberal do século XVIII, por exemplo, afirma que a Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia, para eles, para alguns teólogos liberais do século XVIII, ela é um compêndio de reflexões de pessoas muito inteligentes, aprofundadas na religião, mas que não tem nada de palavra de Deus. Ainda sobre a importância da teologia sistemática, é preciso entender, é preciso compreender que as mentes seminais da teologia cristã foram os escritores vocacionados por Deus no Novo Testamento. Mentes seminais são as primeiras, são os apóstolos, né? Mais especificamente ainda a autoridade apostólica, ou mediante os apóstolos, ou através dos discípulos mais chegados dos apóstolos.
todos falaram e escreveram com autoridade as verdades que Deus quis que fossem registradas. Este é o modo pelo qual os cristãos creem, procurando sempre fortalecer a fé em meios adversos da própria existência cristã, da própria existência humana. E qual o propósito da teologia sistemática? Tem o seu propósito através da indagação dos fatos com respeito a Deus e suas relações com a sua criação, e também a demonstração desses fatos em uma unidade sistematizada, como partes importantes de estudo a respeito das verdades formuladas organicamente. As verdades teológicas são colocadas no seu devido lugar. O Deus que se revelou a nós, seres humanos, é um Deus inteligente, que criou tudo segundo a sua palavra, com ordem, estabelecendo leis próprias para cada obra criada, estabelecendo leis próprias, mas um Deus também que intervém na história, um Deus também que age na história, que se importa com a sua criação, que não deixou a sua criação à sua própria sorte. Portanto, isso dentro do propósito da teologia sistemática. E é preciso entender também que a teologia sistemática ela é a base ou ponto de partida para o entendimento da divindade e suas relações com o universo. A teologia sistemática, ela não se constitui um fim em si mesma para determinar o que Deus é e o que Deus deve ser, porque Deus é livre. Paul Tillich, na sua obra já apresentada aqui, afirma que no sentido de propor a existência teológica, que ela seja teônoma, teos, Deus, nomos, leis, quer dizer, regida por Deus. Porém, ela é autônoma em sua forma, mas aberta à dimensão de profundidade do ser e do sentido da fé, do que é em si mesma, em categorias teológicas, isto é, o espírito. A teologia sistemática não coloca Deus dentro de um quadrado, dentro de um esquema fechado, porque ninguém pode prender Deus, nem mesmo em conceitos. Muitas vezes conceitos errados, que não partem nem da palavra de Deus, partem da imaginação humana. Nós esperamos que a teologia cristã, como diria Paul Tillich, esteja centrada na figura concreta de Jesus, o Cristo, como sendo o objeto de nossa preocupação mais importante de todos os tempos e de todos os espaços. E aqui eu encerro esta aula 1, desejando a todos um bom estudo, e estaremos de volta na aula 2. Você vai ter à disposição aí o texto do professor, os vídeos, textos auxiliares, PowerPoint, tem o fórum, estou lá no fórum no dia das aulas, quando você estiver estudando, no mesmo horário das aulas presenciais. Se a aula começa às 8 horas, eu vou estar 8 horas no fórum, até 11h40. Se for à noite, às 19 horas, vai até às 21h30, estarei no fórum. Tá certo? Então, até lá e bons estudos para todos. Um abraço.